Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Hoje nós vamos discutir os rumos do movimento estudantil. Com a gente aqui na mesa, o vereador Tarcísio Mota do PSOL, o historiador do Arquivo Nacional Tiago Mourelli e Fabiana Amorim, integrante do movimento Juntos. Muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria de começar propondo uma questão. Eu queria saber se o movimento estudantil hoje tem o mesmo peso que tinha nos anos 60 do século passado. Vereador. Olha, eu acho que a gente tem muitas vezes a gente olha para o passado sempre com uma saudade desse passado, sem perceber às vezes o quanto no presente a gente tem potencialidades muito grandes. É claro que o movimento estudantil no Brasil na década de 60 teve um papel muito importante, né? Especialmente o que foram os movimentos pelas reformas de base, tiveram uma participação muito grande, e aquele era um momento de construção da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, portanto um momento não de construção, mas de fortalecimento dessas entidades que tiveram muita força naquele período. E aí o que nós vivemos agora num período recente, nós vivemos num período, especialmente nos anos 90, nos anos 2000, um período em que o movimento estudantil estava muito mais disperso. E eu acho que a gente ainda vive um pouco esse período da dispersão do movimento estudantil, que continua presente na luta pelo passe livre, na luta por democracia nas escolas, na luta nas questões políticas mais amplas. Nós tivemos o momento das ocupações de escolas, bem recentemente, e a gente vive agora um momento do que o movimento estudantil incorpora novas pautas, né? As pautas, muitas pautas são incorporadas pelo movimento estudantil, continua muito atual. Escola é lugar de descoberta do mundo, e lugar, inclusive, da descoberta das injustiças do mundo. Por isso é que eu acho que os estudantes têm sempre algo a acrescentar, a lutar para a melhoria da sociedade e, portanto, no movimento estudantil. Sua vez, por favor. Eu acho que tem, como o Tarcísio falou, um momento diferente também, né? O Tarcísio citou as ocupações de escola. Eu acho que ali foi um pouco uma virada no movimento estudantil, porque de fato a gente teve alguns avanços no Brasil do ponto de vista da educação e que isso fez com que inclusive o movimento estudantil perdesse alguma das suas pautas, né? E acho que aquele momento das ocupações foi também uma mudança geral, inclusive nos novos métodos que o movimento estudantil apresenta, né? Então, a gente teve, por exemplo, no ano passado, eu sou da Universidade Federal Fluminense, e naquele momento de discussão sobre democracia, sobre fascismo no Brasil, o movimento estudantil claramente se posicionou colocando faixas contra o fascismo, né? Então, eu acho que o movimento estudantil está passando por um processo de transformação, né? Que muitas vezes ficou ligado à própria instituição e que hoje a gente está se reorganizando e, sobretudo, entendendo o movimento estudantil como um movimento social, né? A gente está também indo para além dos muros das escolas e das universidades, mas se posicionando com o que tem acontecido na sociedade. Então, quando a gente diz que as universidades, as escolas são lugares onde a gente debate fascismo, onde a gente não quer se posicionar contra o fascismo, é porque a gente está voltando a ter também esse protagonismo. A gente está tomando no nosso peito mesmo, dizendo que a gente quer enfrentar esses temas da sociedade e que acho que tem retomado esse processo de protagonismo. Tiago, por favor. Eu gostaria de pontuar alguns momentos importantes da nossa história em que o movimento estudantil teve protagonismo e também para antes dos anos 60 e para depois dos anos 60 também, para a gente se situar, né? Para ver como é importante esse movimento já de muito tempo atrás. A gente, por exemplo, em 1909, a gente teve a chamada Primavera de Sangue, que é muito pouco conhecida. Foi quando estudantes criticaram o chefe de polícia da capital da República, que na época era o Rio de Janeiro, e acabaram sendo reprimidos e 2 estudantes de medicina morreram. Depois a gente tem um episódio da ocupação do edifício do Clube Germânia, em 1942, e os estudantes se posicionam ali já ainda no início da Uni fundada em 1937, né? É um movimento muito importante, que o edifício Germânia é onde se tinham reuniões dos fascistas. Então, os estudantes ocuparam aquele prédio e depois o Getúlio Vargas deu aquele prédio para ser a sede dos estudantes. E depois dos anos 60 também, já nos anos 80, a gente tem a luta pelo voto dos 16 anos, 17 anos, né, que foi conseguida, né, com a Constituição de 88. E mais recentemente, já nos anos 2000, a luta dos estudantes pelo
passe livre, pelas cotas. Né? A gente tem pelas bolsas também para poder se manter na universidade. Então eu vejo o movimento estudantil assim, desde o início do século XX, quando começaram a proliferar, surgir as grandes universidades, a FRJ em 1920, a USP em 1934. É um movimento que sempre foi muito forte. E nos anos 60 ganhou grande visibilidade por causa da resistência ao regime militar, mas a gente pode falar que durante o século XX todo e no século XXI a gente tem momentos de protagonismo do movimento estudantil na história política brasileira. Mas de uma maneira geral, no país, o movimento estudantil tem hoje o mesmo peso? Vocês acham que tem algum momento de destaque, por exemplo, do impeachment da presidente Dilma para cá? Eu acho que o momento das ocupações das escolas, porque eu acho que essa é uma questão muito válida. Eu acho que tem a ver com o método, né? São métodos diferentes que parecem muitas vezes que há uma dispersão maior. Se a gente pegar no recente, por exemplo, o movimento estudantil teve um papel muito importante no impeachment do Collor, né? O movimento dos cara pintadas, tal, teve ali um momento em que o movimento estudantil era muito forte. O problema é que, no final das contas, o impeachment da Dilma, ele era um impeachment que tinha uma característica diferente disso. Grande parte do movimento estudantil naquele momento era contrário ao impeachment porque ele é caracterizado como um golpe. Mas se você recuar um pouquinho no tempo e pensar nas jornadas de junho de 2013, o movimento estudantil estava lá. Ele podia não ter o protagonismo de serem movimentos chamados pelo movimento estudantil, até porque as organizações maiores do movimento estudantil estavam fragilizadas. Mas eu que estava nas ruas em junho de 2013, encontrava o tempo inteiro com estudantes da FRJ, com estudantes do Colégio Pedro II, com estudantes da rede estadual de educação, com estudantes da FAETEC aqui no Rio de Janeiro. Aquela passeata de 1 milhão na Presidente Vargas, ela era uma passeata que tinha muito mais do que estudantes, mas tinha muito estudante ali que certamente voltou para sua escola pensando uma série de coisas sobre como é que esses atos de rua são importantes, mas como é que também eles são difíceis, como é que o Estado reprime, né? Como é que a repressão foi tão forte. Então eu acho que o movimento estudantil hoje ele continua importante, embora ele tenha métodos diferentes e as suas organizações nacionais tenham ficado muito fragilizadas no último período. Eu acho que é exatamente isso, assim, a gente está passando por um momento de reconstrução também, né, de descobrir novas formas de se organizar. As ocupações de escola foram isso, né, em muitas ocupações de escola, por exemplo, as entidades estudantis foram muito contestadas, justamente porque tem um movimento estudantil hoje que ele é mais pulsante, que ele vem de baixo, que ele vem de uma auto-organização mesmo dos estudantes a partir dos seus grêmios estudantis, dos seus diretórios acadêmicos. Algo que tem surgido muito são os próprios coletivos de mulheres dentro das escolas, das universidades, os coletivos de negros e negras. Isso porque eu acho que tem, e aí está linkado com o que tem acontecido no país. Assim, a gente está também descobrindo novas formas de se organizar politicamente, né? E que muitas vezes as entidades estudantis não acompanharam esse processo. Então, eu acho que hoje o movimento estudantil, ele serve também como cumpre um papel de ponta de lança. Então, em 2013, eu sou de Porto Alegre, e lá onde os atos contra o aumento da passagem se iniciaram a partir dos diretórios acadêmicos, a partir do Diretório Central dos Estudantes, e que se espalhou por toda a sociedade, né? A luta que a gente fez das ocupações foi contra a reforma do ensino médio, contra a PEC do teto de gastos do Temer, e que isso depois também se espalhou para o restante da sociedade. Então, eu acho que o movimento estudantil, a juventude, a gente tem esse papel de não carregar toda a responsabilidade em nós, mas de dar esse pontapé, né? De mostrar para a sociedade que a gente pode dar um passo adiante, a gente pode se mobilizar para conquistar os nossos direitos. Pois não. Como a Fabiana bem disse, eu enxergo cada vez mais, né, atualmente, o movimento estudantil cada vez mais independente. Então, se no momento acabou se vinculando mais a um partido específico ou outro, eu vejo cada vez mais nos DCEs, nos centros acadêmicos, são grupos que aglutinam várias correntes políticas diferentes, lutando por um ideal que é a melhora do ensino, a melhora direitos para os estudantes. Então, vejo cada vez mais um ressurgimento desse movimento mais independente nos últimos anos. Eu vou parar aqui um pouquinho a conversa, porque a gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute os rumos do movimento estudantil.
Eu queria saber qual o perfil que a gente pode traçar para o movimento estudantil hoje, que até os anos 80, 90 do século passado estava muito associado a estudantes universitários. Isso está mais difundido pelos estudantes de uma forma geral? Eu acho que isso tem mudado muito, né? Tanto que o que aconteceu em 2016 se iniciou em São Paulo, né? E ninguém esperava aquilo, né? De que a partir de um projeto de reorganização das escolas proposta pelo Alckmin, estudantes de 14, 15, 13 anos ocuparam as suas escolas e aí combatendo, inclusive, muita gente que dizia que aquilo era baderna, mas que mostraram, sim, que os estudantes podem organizar dentro da sua escola e aí limparam sua escola, organizaram aulas e tem uma mudança de perfil mesmo, né? De cada vez mais jovens, né? E aí depois as ocupações de escolas se espalharam para o Brasil inteiro, mas uma coisa que a gente tem visto também é um protagonismo feminino muito grande. Cada vez mais a gente vê que quem tem tomado a frente são as meninas, e aí, óbvio, a gente não pode também ignorar que a gente passa por um processo no Brasil também de crescimento do movimento feminista, né? De cada vez mais um movimento feminista ligado às meninas mais jovens que têm identificado na luta contra o assédio e no movimento estudantil um espaço para ter voz, né? Tiago, por que as mulheres estão tomando a frente, estão liderando o movimento estudantil, na sua opinião? Felizmente, né, nas últimas décadas, o movimento feminista cada vez vem crescendo mais e, como a Fabiana bem falou, isso vai se projetando por vários meios da sociedade, entre eles também as escolas, as universidades, né? E a gente vem vendo realmente que cada vez mais elas estão conseguindo um protagonismo. Eu dou aula, por exemplo, em colégios da rede de ensino médio e pré-vestibular. Eu vejo que cada vez mais tem mais mulheres se interessando em fazer faculdade, entrar para o meio universitário. Muitas vezes essas mulheres que antes não tinham esse incentivo da família ou até do pai, da mãe, agora estão tendo esse incentivo, estão assumindo o protagonismo de suas vidas e é um crescimento tremendo. Eu já estou há 15 anos, por exemplo, dando aula no mesmo curso pré-vestibular e você vê assim, que a cada 3, 4 anos vai aumentando de uma forma absurda a quantidade de mulheres buscando pré-vestibular, tentando acesso à universidade, tentando uma melhoria de vida, tentando ter sua própria carreira, mesmo ter o seu protagonismo. Por exemplo, em 2003, 2004, a gente tinha mais ou menos ali 50%, 50 para 50 homens e mulheres. Hoje, início desse ano, 85% dos alunos eram mulheres nesse pré-vestibular que eu dou aula, que mostra que realmente elas têm se interessado e buscando o protagonismo de suas vidas. Vereador Tarcísio, o senhor concorda com isso? Acho que as mulheres realmente estão à frente. O senhor sente isso no dia a dia? Sim, sim. E eu acho que essa é uma conquista das mulheres, né? Ou seja, as mulheres tomaram seu espaço, né? Eu acho que o movimento feminista, a Fabiana está aqui, obviamente, para falar muito melhor do que eu sobre o movimento feminista, mas o movimento feminista se impôs como uma conquista das mulheres pensando essa mesma pauta. O que eu acho que é curioso, e eu acho que a Fabiana disse isso aqui também no início, né? Como é que o movimento estudantil ele tem sempre uma característica que é a descoberta daquele jovem, daquele adolescente para o mundo do movimento estudantil, para o mundo da política, não da política partidária, e é importante que a gente diga isso, mas da política maior, muitas vezes parte de uma questão interna à escola, de uma questão que é uma luta pela merenda, ou é uma luta, como a Fabiana disse, contra o assédio, que é uma campanha que junte as meninas da escola contra o machismo, que podem começar a discutir o bullying na escola e perceber que existe bullying específico que precisa ser combatido numa campanha contra a discriminação contra os LGBTs, que a partir dali constroem um coletivo na escola de mulheres, de negros e negras, de LGBTs, que reivindica questões dentro da escola e que num determinado momento percebe que aquela não é uma questão só da sua escola, mas é uma questão da escola do lado, da outra escola do município, das outras escolas do município, das escolas do estado, que é uma questão nacional. Que é uma questão, no caso, por exemplo, do movimento feminista, LGBT, internacional, das lutas antirracistas. E essa descoberta tem muito a ver com essa coisa da personalidade mesmo, de um adolescente que entra na escola, que saiu da sua casa, né, que abre o horizonte quando está na escola porque reconhece outras pessoas, outros temas, outros assuntos, e que à medida em que vai crescendo, vai percebendo e ampliando seus horizontes no mundo e também seus horizontes de inserção no mundo. Né? E, portanto, alguns desses alunos
alunos acabam se tornando pessoas que vão ter no movimento estudantil um espaço muito importante de construção da sua própria identidade. E por isso as questões se misturam. O movimento estudantil, o movimento feminista, que hoje tem uma importância, alimenta o movimento estudantil, que alimenta o movimento feminista. As mulheres estão lá e cá lutando para conquistar outros espaços. E assim portanto, a incorporação dessas outras pautas, ao mesmo tempo em que se vai discutir a reforma da Previdência, a PEC do teto de gastos, o pacote anticrime. Qual o melhor lugar para a gente discutir a questão das políticas de segurança pública do que as escolas que na periferia têm que cancelar suas aulas toda semana por conta de tiroteios? Mas essa discussão está acontecendo de fato? Ah, claro, ela acontece via movimento estudantil. E ela acho que, inclusive, o papel, e aí falando como vereador, do poder público é, inclusive, de alimentar que as discussões aconteçam. A escola, Paulo Freire dizia que a escola sozinha não muda o mundo, mas tão pouco a gente vai mudar o mundo sem mudar a escola, sem que a escola faça parte disso. É preciso que a escola não se entenda, e os professores e o próprio poder público não entendam a escola como algo isolado do seu entorno. E aí, nesse ponto de vista, na hora que a escola pensa a comunidade à sua volta, ela não só vai valorizar o movimento estudantil, como vai valorizar as associações de pais, o Conselho Escola-Comunidade, que são os instrumentos da chamada gestão democrática da escola. E isso é sempre uma bandeira do movimento estudantil. E na hora que a gente vê ali naquela escola algum nível de possibilidade que os próprios alunos auto-organizados estão discutindo o mundo lá fora, a escola passa a ser um instrumento de melhoria do mundo. E essa também é uma questão importante para a gente. Não se trata aqui de defender ideologia A ou ideologia B, mas de perceber que a escola pode ser um lugar de pensar a comunidade, de intervir a comunidade, de educar para a cidadania nesse sentido mais amplo no sentido de entender que aqueles estudantes que estão lá, homens, mulheres, negros, LGBTs, quaisquer que sejam, eles são sujeitos da sua própria história. O movimento estudantil ensina isso para esses jovens e eu acho que o papel do poder público é incentivar que isso aconteça. O vereador Tarcísio trouxe aqui à mesa uma discussão importante, que são as pautas do movimento estudantil. Fabiana, quais são hoje as principais pautas de vocês? Eu acho que hoje a gente tem, sobretudo nas universidades, uma discussão muito importante em relação ao orçamento, assim, porque antes da gente discutir qualquer coisa, a gente tem que olhar que a situação das nossas escolas e universidades é de muita crise. Né? A Universidade Federal Fluminense, por exemplo, está sem pagar os seus terceirizados há 3 meses. Né? Então, a gente está com um capim gigantesco, sem bandejão, sem ameaça de não ter ônibus. As escolas também estão passando por essa mesma situação. Houve um corte de terceirizados muito grande nas escolas estaduais que estão tendo que se virar só com professores e diretores. Né? Então, acho que essa discussão orçamentária, né, de que educação só é lembrado pelo poder público na época de eleição, acho que ela permanece como uma bandeira prioritária do movimento estudantil, de exigência de educação como prioridade. Né? Não é possível que a cada ano que passe a gente tenha cada vez mais cortes na educação. Né? Agora, nesse início de ano, foram 6 bilhões cortados da educação. Foi o maior corte que a gente teve de todos os setores do governo nacional. Então, essa é uma bandeira. A outra questão é a própria discussão democrática, porque dentro das universidades, por exemplo, a gente tem um receio muito grande em relação à própria intervenção nas universidades, né? Essa discussão que se faz sobre o Escola Sem Partido, que na verdade não tem discussão sobre partido ou não, né? A gente caracteriza esse projeto como escola da censura, porque quer justamente proibir com que a escola seja isso que o Tarcísio falou, um espaço de discussão, um espaço onde a gente reflete o mundo lá fora também dentro da nossa escola. Então, a luta por uma universidade, por uma escola democrática é uma prioridade nossa também. E a gente tem discutido muito a própria questão do passe livre, né? Que é ainda uma necessidade de muitos estudantes que não conseguem pagar a passagem para poder acessar a sua escola, a sua universidade, e que ainda, por exemplo, em estudantes que moram numa cidade e que estudam na outra, ainda não possui esse passe livre. Então,
Acho que essas são algumas das bandeiras prioritárias, mas acho que principalmente esse tema da questão democrática tem tomado cada vez mais espaço dentro das nossas escolas, né? E existe, inclusive, uma tentativa de criminalização do movimento estudantil que tem nos deixado muito em alerta. Eu citei aqui antes os problemas que a gente tem com as entidades estudantis, que de fato não conseguem cumprir muitas vezes o seu papel, mas é importante sinalizar que sobre as entidades estudantis falam os estudantes. A gente não aceita que tenha intervenção externa, como existe hoje, por exemplo, a possibilidade de uma CPI da UNE, que é algo que a gente olha com muita preocupação. Bem, eu quero trazer o vereador Tarcísio Mota e o Tiago para essa conversa, mas é daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute os rumos do movimento estudantil. No bloco anterior, a gente estava falando sobre as pautas, as principais reivindicações do movimento estudantil. Gostaria de trazer o professor também, vereador Tarcísio Mota, para essa discussão, e o Tiago também. Queria saber o que vocês acham da fala da Fabiana. Fabiana me lembrou que eu, quando entrei na universidade lá em 1993, já faz um certo tempinho, uma das campanhas que a gente tinha no movimento estudantil fundamentais, já no movimento estudantil universitário, era uma pauta que ela agora estava recuperando aqui, que era a questão do orçamento, dos 10% do PIB para a educação. Para você ver como é que algumas pautas atravessam o tempo e elas deviam ser abraçadas pelo conjunto da sociedade, né? A gente devia ter um marco de um esforço da sociedade brasileira de maior investimento na educação. Aí, lá em 94, no governo Fernando Henrique, isso não foi aceito. Em 98, de novo, no governo Fernando Henrique, não foi aceito. Aí o governo Lula foi eleito prometendo que ia chegar aos 10% do PIB para a educação. Não chegou, não derrubou o veto do Fernando Henrique, mas nós seguimos na luta o tempo inteiro. Aí eu me tornei sindicalista, de movimento aí de professores, né, de profissionais da educação. Seguimos nessa luta apenas no Plano Nacional de Educação, que do final de 2013 é que estava lá escrito 10% do PIB para a educação, só que apenas 10 anos depois, e ainda assim com a possibilidade de transferência de verbas públicas para escolas privadas e para o sistema S, que portanto não tem. Aí depois vem o Temer e faz a PEC do teto de gastos, que acaba com a possibilidade de a gente chegar aos 10% do PIB para a educação. Para a gente entender que algumas pautas às vezes atravessam vidas, né? Vidas das pessoas, né? Eu tenho a impressão de que eu, como aposentado, vou estar lá brigando por 10% do PIB para a educação, o que é um absurdo. E eu acho que aí programas como esse são importantes para quem está em casa, que não está mais na escola ou que não tem um filho em idade escolar, perceba que algumas pautas que o movimento estudantil traz são muito importantes para o conjunto da sociedade brasileira. Por exemplo, discutir qual é a parte do orçamento público que nós deveríamos investir em educação. Isso é algo que os estudantes perguntam para a gente. Qual deveria ser a qualidade da educação e qual investimento que a gente vai ter para isso acontecer? Essa, por exemplo, é uma pauta importante do movimento estudantil que nunca sai de moda. Tiago, até que ponto essas pautas podem sair dos muros das universidades e chegarem naquelas escolas da periferia que o vereador Tarcísio Mota estava falando? Eu queria só comentar uma parte da fala da Fabiana e do professor Tarcísio também, em relação a que eu acho importante, que é a desqualificação do movimento estudantil, que às vezes ocorre. Porque muitas vezes se fala isso é uma pauta de direita e de esquerda. Você defender a educação não é de direita nem de esquerda. É o melhor para a nossa sociedade como um todo. Então, você defender um 10% para a educação é uma forma de você pensar no Brasil do amanhã, um Brasil melhor para os nossos filhos, nossos netos. E muitas vezes você vê que fala assim, o estudante que está nesse movimento é chamado de vagabundo. É que é um absurdo, e a gente ouve recorrentemente isso por aí. E, na verdade, é o seguinte, você chega na universidade, como, por exemplo, aconteceu na UERJ. Eu fiz minha graduação toda na UERJ, mestrado na UERJ. A UERJ, há pouco tempo atrás, os terceirizados também estavam com essa dificuldade de receber, o lixo estava sendo jogado nos corredores, os estudantes, os professores e até alguns terceirizados, sem receber salário, foram lá e ajudaram a recolher aquele lixo. Então, é o seguinte, tem que ser entendido o seguinte, como o professor falou, quando o estudante chega na sua escola ou chega na universidade e não tem papel higiênico, não tem o mínimo de condição para ele poder tirar uma xerox, para ele ter um material, tem uniforme, né, como a gente anda tendo, inclusive, corte de uniforme em escolas municipais, agora a rede estadual com esse problema de recolhimento de lixo. Então, ele vê que na realidade dele, no cotidiano dele, tem esses problemas. Então, claro que ele vai buscar a solução para esses problemas, se mobilizar. Então, o jovem que se mobiliza tanto nas escolas como nas universidades, ele não é um vagabundo.
Ele é um estudante que chegou ali, muitas vezes não teve nenhum contato com a política na casa dele, ou na rua dele, no prédio dele. E quando ele chega ali, se depara com esses problemas, daí ele traz esses problemas. Essa realidade é jogada na cara dele, então ele busca a solução, aí vem a mobilização do movimento, da UBS, da UNE, dos DCEs, dos CEAs. Então, e a pergunta que você fez, desculpa? Como é que essas reivindicações, essas pautas que a Fabiana diz que são prioritárias, podem sair dos muros da universidade e chegarem lá, às escolas da periferia, por exemplo? Sim. Eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar ouvir o outro, porque muitas vezes alguns movimentos ficam muito fragmentados. Então é importante as universidades conversarem entre si, conversarem com as escolas conversarem com as universidades. Muitas vezes a gente se olha só para o nosso próprio umbigo, para o nosso problema pontual, e a gente vê que é uma crise da educação de uma forma geral, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, como no ensino superior. Então, talvez algumas lideranças desses movimentos, algumas pessoas busquem contato, busquem essa capilaridade entre o ensino fundamental, médio e superior. Talvez falte isso em algum momento para poder ter um diálogo melhor da universidade para chegar até a escola da periferia. Diante dessa crise financeira principalmente que você apontou, a tecnologia é importante para ajudar a difundir as pautas e o ensino? Não, eu acho que em 2013, né, o que a gente viveu no Brasil das grandes manifestações foi talvez o nosso primeiro teste, né, de que como a juventude na maioria das vezes, afastada da política, entende a política como algo muito distante, é a partir das redes sociais onde inclusive a boa parte da juventude está quase que 24 horas por dia, né? Então tem sido um espaço onde a partir de um evento no Facebook, a partir de um tuitaço, ontem mesmo os estudantes da Rede Faetec organizaram um tuitaço para denunciar a falta de merenda que está acontecendo na escola. Então, ações comuns que se organiza a partir das escolas, das universidades, consegue hoje, a partir das redes sociais, cavar um espaço para ser ouvido mesmo, né? Esse tuitaço surtiu efeito? Estamos esperando, né? Mas o tuitaço, ele é parte de uma mobilização, de uma audiência pública, de uma mobilização que os estudantes estão organizando para denunciar, né, a situação hoje da Rede Faetec. Vereador, o senhor também é professor. Como é que o ensino à distância, como é que a tecnologia pode ajudar a melhorar isso? Olha, o ensino à distância, que o estudante do ensino à distância esteja no movimento estudantil é sempre uma dificuldade maior para isso, para que ele possa participar do movimento estudantil. Porque normalmente um estudante que está no ensino à distância é aquele que tem uma ocupação do restante da sua vida muito maior, ele está trabalhando, ele não tem condição, ele não está no espaço coletivo, que é o espaço de normalmente germinar o movimento estudantil. Mas a tecnologia, e essa é a parte importante da tua pergunta, ela é fundamental hoje para que o movimento estudantil possa ter a sua atuação, né? Ou seja, o que no meu tempo de movimento estudantil de ensino médio, a gente ia ficar lá rodando no mimeógrafo para fazer algum panfleto para estar na praça, hoje vira uma postagem, uma coisa veio via WhatsApp que eu espalho em alguns minutos. E aí essa questão, inclusive, da apropriação, inclusive, dessa tecnologia, que tem sempre um duplo lado, né? Ou seja, a quantidade de informações também que a gente recebe cotidianamente é tão grande que às vezes a gente acaba não filtrando e não percebendo aquela que era fundamental para isso. Mas, por outro lado, a comunicação, a mobilização, a denúncia, a capacidade de provar que aquilo que a gente está falando de uma péssima qualidade de uma escola é real, é muito importante, tanto para o movimento estudantil, quanto para o legislador, quanto para o Poder Executivo. Hoje, por exemplo, se eu quero divulgar um relatório do nosso aqui, Tribunal de Contas do município, que agora vai sair um relatório, já saíram os primeiros dados preliminares, que as condições das escolas municipais do ano passado para esse pioraram. Né? E o Tribunal de Contas, portanto, encontrou 70%, mais de 70% de escolas em condições precárias. Eu posso, pela internet, conseguir produzir um material sobre isso, espalhar essa informação, mobilizar os estudantes lá nas escolas da periferia, para que eles possam perceber que a situação da sua escola não é só uma questão da sua escola, é uma questão geral, e de que a gente precisa cobrar do poder público a solução para o problema. Essa é a questão do movimento estudantil em ação, a possibilidade de acontecer e de confiar hoje
nesses adolescentes, nesses jovens, na capacidade de pensar isso. E aí, também para o aluno do ensino à distância, porque ele também tem questões sobre o horário, sobre a condição dele, a qualidade do que ele está recebendo de material, a perspectiva, inclusive, de que ele possa ter os mesmos direitos dos demais, que ele possa ter acesso ao conhecimento, que a gente sempre briga por isso. Educação, o direito da educação não é o direito a um diploma, é o direito ao conhecimento. E aí este movimento, esse estudante do ensino à distância, que vai ter questões específicas da sua experiência educacional, pode se somar a outros que têm outras questões específicas em busca de uma educação de qualidade. Infelizmente, a gente está chegando ao final e eu vou pedir a vocês uma consideração final, uma opinião final para a gente fechar esse debate. Começo com o Thiago. Primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer por estar aqui com a Fabiana e com o professor Tarcísio e dizer o seguinte, que a educação muitas vezes é tratada como um apêndice, uma coisa a mais. Na verdade, é a coisa mais fundamental, é o ponto mais fundamental da sociedade. E disso aí, se você não der esse valor para a educação que ela merece, não adianta nada você tentar consertar a economia se você não tem uma população capaz de ser cidadão, que tenha seus direitos, de lutar pelos seus direitos, de exigir que o país se torne um país bom para todos. Então, uma pauta importantíssima que a gente tem que se unir para lutar é os 10% para a educação. E sempre respeitar o estudante, respeitar o diálogo com o estudante, né? Aí, reiterando a fala que eu falei antes, que estudante não é vagabundo, estudante está lutando ali pelo seu diploma, estudando, fazendo provas de 1000 disciplinas, só quem estudou, fez uma faculdade ou fez um ensino médio, sabe como é que é difícil, e ao mesmo tempo ainda gasta seu tempo, disponibiliza seu tempo para lutar por um país melhor, por pautas maiores. Então é fundamental que a sociedade respeite o estudante, dialogue com o estudante e o apoie na luta de suas causas. Fabiana. Queria agradecer o convite. A gente vai enfrentar nos próximos meses, nos próximos anos, algumas batalhas muito difíceis, né? A gente está chegando aí no limite das cotas, onde as cotas vão ser rediscutidas novamente. A gente está chegando aí também num prazo de votação, né, do Plano Orçamentário de Educação Nacional, e a gente sabe que existe uma tentativa, inclusive, de cada vez mais enxugar a educação pública. Então, queria convidar todo mundo a que tomasse para si a luta do movimento estudantil, porque é uma luta da sociedade. Assim como em 1968, quando um estudante secundarista foi assassinado aqui no centro do Rio de Janeiro, e a partir do símbolo daquele corpo, daquele estudante, nós tomamos a sociedade para a luta contra a ditadura militar, a gente quer, mais uma vez, fazer da luta do movimento estudantil por uma educação de qualidade, por liberdade, por segurança a toda a população, que seja uma luta não só nossa, mas de todos, porque isso certamente vai fazer com que o nosso país seja muito mais justo e igualitário. Vereador Tarcísio. Edson Luiz, inclusive, esse estudante que a Fabiana citou, foi velado no prédio onde hoje funciona a nossa Câmara dos Vereadores. É sempre bom lembrar, todo dia 28 de março, o vereador Renato Cinco e eu fazemos questões sempre de lembrar, né, do Edson Luiz. Queria também agradecer a esse espaço aqui da Rio TV Debate, que é sempre um espaço que eu gosto muito de estar aqui, podem me convidar sempre. E tem uma coisa para encerrar que eu acho que é importante. Democracia também se aprende na escola. A gente tem hoje um debate sobre qual é a função da escola. A escola é só para ensinar português e matemática, e ciências e história. Não, a escola, a criança, o adolescente, o jovem que está lá, ele aprende a estar no mundo, a conviver no mundo. Ele aprende a lidar com as diferenças, às vezes de forma autoritária, preconceituosa, ou às vezes de forma respeitosa, de forma a valorizar isso. Esse é o elemento fundamental para a gente pensar a escola. E aí pensar o movimento estudantil é muito importante, porque é pensar a democracia. Nós que queremos uma sociedade democrática, queremos uma escola democrática que ensine esse estar no mundo da melhor forma, e aí o movimento estudantil é sempre muito importante. Tenho muito orgulho de ter feito parte, tenho muito orgulho de ter muitos jovens ainda que estão no movimento estudantil, que a gente sempre dialoga, conversa e etc. E eu aprendo muito com eles também. Democracia também se aprende na escola. Queria agradecer novamente a presença de vocês todos neste debate sobre os rumos do movimento estudantil e a você de casa que nos acompanhou até agora, e até o próximo Rio TV Debate.